Ora viva, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Conexão e Negócios, um programa emitido nos 99.1 FM, quinzenalmente, com a garantia técnica de Joyce Gomes, na produção Lajonep Pereira, a direção técnica Milton Ball e também Patrícia Capa, que faz parte do elenco. Eu sou a Yolanda Mimoso e durante 45 minutos vou levar você a uma conversa agradável, assuntos importantes, e aproveite para deixar um like, subscreva no nosso canal, ative o sininho e partilhe com mais alguém e faça a nossa página crescer. Hoje nós vamos falar de um tema importante, vamos falar sobre a mentalidade empreendedora, e tenho aqui dois jovens sonhadores na qual têm trazido mentes diferentes para os jovens, e eu sou prova disso. Vamos falar com Nelson Lopes, ele que já é um nato do programa. Ele já é um convidado daqui e tem nos trazido desenvolvimentos bons relativamente à nossa mentalidade. Está connosco também o Albano Chinanga, ele que é treinador comportamental e também autor de 2 livros, e um deles está aqui à frente dele, que tenho certeza que nós vamos conhecer este livro ao longo da nossa caminhada. Sejam todos bem-vindos mais uma vez e boa tarde. Obrigado, Yolanda. Quem vai começar primeiro? Obrigado, boa tarde. É sempre um prazer estar aqui. Ok. Nelson Lopes, eu fiz uma apresentação certa, não é? Acho que todo mundo já conhece o Nelson Lopes. Não temos aqui qualquer dúvida. Não. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Yolanda. Albano Chinanga. Estamos certos e disse que trouxe aqui um livro, e este livro mesmo a propósito para oferecer à Yolanda. Com muito gosto. Muito obrigada. Espero que aproveite o máximo dele. Isso é importante. Por isso é que ser apresentadora é algo diferente do Joyce Gomes, do Hamilton e do Lajonep. Eu ganhei um livro que vai mudar a minha vida. Depois vou partilhar com vocês, certamente. Então, nós vamos falar da mentalidade empreendedora. Eu gostava de saber, e eu não sei quem vai começar, eu gostava de saber o que é ter uma mentalidade empreendedora. Bom, primeiro importa falar um pouco de empreendedorismo, se calhar buscar a origem deste termo, que começa com o economista Joseph Schumpeter e Richard Catlon, de França. O Schumpeter é britânico. Eles viram que o crescimento econômico está muito linkado ao empreendedorismo. O que é isso, empreendedorismo? Ele traz o empreendedorismo como inovação, ou a combinação diferente dos fatores de produção. Ou seja, vai existir crescimento quando a gente ter esta mentalidade de inovar, ou de combinar, de fazer combinações diferentes daquilo que nós temos, daquilo que nós trabalhamos. Ou seja, uma forma de ver, uma forma de fazer, uma forma de encarar a situação de modo diferente. Então, o empreendedorismo é identificar a oportunidade e ter a capacidade de tornar aquela oportunidade em matéria física, né? E agregar valor. Mentalidade empreendedora. Mentalidade empreendedora é ter o espírito de criatividade, capacidade de fazer coisas diferentes, não ficar na mesmice. Até o próprio Deus é empreendedor. Deus, para cada servo dele, cria uma missão diferente. Ok. Não vamos ver servos com as mesmas missões. Então, mentalidade empreendedora é a gente estar no podcast e um dia evoluir para uma coisa muito melhor. É inovar, é criar coisas diferentes. Infelizmente, a nossa mentalidade social, ou seja, a nossa mentalidade coletiva, né? Digamos assim, a forma de pensar da juventude, vem daquele pressuposto de que vai para a escola, seja bom aluno, ter as melhores notas e terá sucesso na vida. Mas nós estamos a ver que parece que ultimamente isso já não está a funcionar. Vimos bons estudantes com boas notas, estudantes exemplares, mas com sérias dificuldades de se enquadrar no mercado de trabalho, de colocar em prática aquilo que absorveu na universidade. Por quê? Por conta dessa falta de mentalidade empreendedora. Imagina, 2 estudantes, um que tem mentalidade empreendedora, outro que não. O que tem mentalidade empreendedora vai se destacar muito. Por quê? Porque o que não tem mentalidade empreendedora simplesmente vai absorver o conhecimento e esperar um dia ser empregado. Aquele que tem mentalidade empreendedora, desde o momento que ele recebe os conhecimentos, aquilo que está a aprender, ele vai pensar formas de colocar em prática. Okay. Vai pensar formas de usar aquele conhecimento e agregar valor para a sociedade. Então, nós estamos a ver também, por exemplo, professor. Há professores bons, excelentes, mas simplesmente estão na sala de aula, com o número de alunos que estão. Mas há outros professores, como
No Brasil, aqui também já vemos que estão nas redes sociais, ensinam para o mundo todo. Tem mais de 1 milhão de estudantes. Tem livros. A capacidade de ensinar do professor é sempre diferenciado de outros professores que estão no segmento normal? Na verdade, o que está ali, o pano do fundo, é a capacidade de se reinventar. Eu não fico simplesmente na universidade, em 4 paredes, a ensinar os professores que a universidade vai me propor, vai me trazer. Eu quero ir para além daquilo que me trazem. É criatividade, é empreendedorismo. E, infelizmente, o empreendedorismo tem sido concebido só numa vertente, que é o empreendedorismo de negócio. A gente pensa que empreendedorismo é só fazer negócio. Existem vários tipos de empreendedorismo. É isso que eu queria saber, porque a questão da mentalidade empreendedora, o que nos vem à alma hoje é entender que eu sou formada numa área e se só estou a trabalhar nesta área, não estou a empreender, é porque eu não tenho uma mentalidade empreendedora. Nelson Lopes corrobora com esta afirmação? Sim. Por quê? Porque primeiro é que para nós começarmos a fazer alguma coisa, nós precisamos ter uma configuração mental que nos permita fazer isso. Então, se nós não conseguimos pôr em prática ou se não conseguimos fazer algum negócio, é que provavelmente nós não temos conhecimento sobre aquela área, né? Okay. Porque um dos medos que os empreendedores, por exemplo, hoje encontram ou se deparam com ele nesse processo todo é o medo do fracasso. Mas antes do medo do fracasso tem o medo do desconhecido, né? As pessoas têm medo de fazer algo por conta desse medo do desconhecido. Tu não sabes o que é que vais encontrar depois, então tens esse receio. Então, se você tem medo de desconhecido, você precisa conhecer para deixar de temer. Ok. Né? Ok. Nós, se temos medo de alguma coisa que não conhecemos, para nós vencermos esse medo, precisamos conhecer. É ali onde vem então esses recursos que nós estamos a falar, que é buscar o conhecimento, né? e outras habilidades que vão permitir você empreender como deve ser. Então, precisamos ter uma mentalidade para empreender, porque existem pessoas que fazem negócios, mas não empreendem verdadeiramente. Porque mais do empreender não significa só ter um negócio, é muito mais do que isso. Né? É você resolver um problema, é você ser consistente naquilo que você faz, okay? É ter uma estrutura, porque depois vêm os eventos que vão e esses eventos são exógenos muitas vezes, não dependem de nós, dependem muitas vezes do governo e até mesmo da condição econômica do país. E se você não for um empreendedor, porque para ter uma mentalidade empreendedora você precisa, na verdade, ter flexibilidade, vencer crenças limitantes, por exemplo. Existem crenças, né, que nós vamos desenvolvendo durante esse nosso percurso, crenças que vêm da casa dos nossos pais. Sim. E crenças que são geradas pelas nossas próprias experiências enquanto pessoas que tentam fazer negócio, né? Então tudo isso depois vai ser uma condicionante para que nós façamos esse trabalho que é empreender. Eu participei de um programa sobre a arte da superação e um dos preleitores ou apresentadores, enquanto apresentava aquilo que é o processo de superação, disse que tinha que abandonar um emprego porque ele achou que ganhava muito pouco para ir atrás da realização do seu sonho. Considera-se este ato como uma mente empreendedora? Podemos considerar sim, porque ele quer inovar, ele quer ir para além daquilo que ele já tem. E empreendedorismo é isso. E o Nelson falou de negócios. É preciso a gente deixar claro que existe intraempreendedorismo ou empreendedorismo corporativo. Ok. Pessoas que estão numa organização, mas procuram sempre formas de agregar valor, de fazer coisas diferentes. Há colaboradores empreendedores, há administradores empreendedores e outros não. Estão no status quo, estão parados. Exatamente. Então, se eu estou num trabalho, estou insatisfeito, tenho projetos para além daquele trabalho, tenho uma mentalidade empreendedora. Porque empreender não é só fazer negócio. Okay. Existe o empreendedorismo cultural também. E por social exemplo, também. Existe o empreendedorismo social. Nós somos empreendedores. Okay. Mas você não encontra uma estrutura física daquilo que
é o nosso empreendimento. Porque a ideia que se tem é que o empreendedor é todo aquele que tem um negócio, ou quer vender, ou está a vender alguma coisa, não a mentalidade de, por exemplo, eu estar num ambiente corporativo e começar a empreender neste ambiente. Exatamente, exatamente. E agora, Fé, você pode ser um empreendedor que tem a capacidade de identificar uma oportunidade e criar um negócio. Se você para ali, você deixa de ser empreendedor e fica empresário. Ok. Está estático. O empreendedor é dinâmico. O empreendedor quer sempre inovar. Ali está A diferença, ocupando o fundo do conceito. Inovação, criatividade, assumir risco. Richard Catlon fala muito de capacidade de assumir risco. Eu vou começar uma nova frente. Eu não sei o que virá dali. Né? Tem o desconhecido que o Nelson disse. Mas ainda assim, eu quero ver coisas diferentes, eu quero ver coisas novas. Se o país continuar assim, daqui a 2, 3 anos, o país regrediu, o país não cresceu. Por quê? Porque os líderes não estão a ser empreendedores. Tem que inovar. Tem que fazer coisas diferentes. Por exemplo, o Vale do Silício, onde começou o Google, a Apple, a Amazon... Aquilo foi constituído por estudantes que estavam a se formar e por aprenderem programação, tecnologia, decidiram começar startups, né? Até há esse empreendedorismo de startups. Começaram a implementar ideias que começaram a revolucionar a sociedade onde eles estavam. Então eles até abandonaram a escola, não estamos a aconselhar aqui isso, mas eles abandonaram a escola para focar de forma integral naquilo que eles acreditavam que era o seu sonho, que é o seu projeto. E hoje, Nelson Lopes, o que é que nós precisamos para ter uma mente empreendedora? Eu acho que temos que, primeiro, em função daquilo que é a minha experiência, eu acho que nós precisamos de parar de culpar as pessoas ou até mesmo o governo e outros players. E os nossos familiares também. Nossos familiares pelos resultados que nós estamos a ter. Nós acreditamos que um empreendedor é aquela pessoa que tem essa capacidade de se adaptar. Tu tens recursos e fazes com aquilo que você pode fazer. É começar com o que você tem, né? Se você não tem capacidade de começar com o que você tem, então você se calhar não é um empreendedor. E se calhar nem vais conseguir empreender. Eu acho que se nós não nos responsabilizarmos um bocado mais e dizemos assim, ok, eu sei que tem o ambiente provavelmente não joga a meu favor, mas eu ainda assim tenho alguns recursos e posso usar esses recursos para fazer a diferença. Nós, por exemplo, investimos num ramo que é desenvolvimento pessoal. Nós ensinamos pessoas, né? Por exemplo. E nós sabemos que aqui em Angola há uma resistência ainda. Há províncias que se calhar você pode fazer um evento, se não tens então nome, nem esquece. Não vai ninguém. Também tem que ver com o conhecimento do determinado tema. Sim, o conhecimento do tema, tem também a questão das pessoas estarem muito familiarizadas com esse tipo de treinamentos e palestras, porque as pessoas não sabem o que é, muitas pessoas não sabem o que é desenvolvimento pessoal, elas não acreditam nisso, por exemplo. Né? Então nós vimos nos Estados Unidos que pessoas, por exemplo, como nós, se estivéssemos nos Estados Unidos, acho que já seríamos milionários. Né? É verdade. Mas porque é um país que abraça isso, né? Abraça o conhecimento, valoriza o capital humano. Não, essa é a Yolanda, é nossa, faz isso, valoriza. Okay. Não será que as crenças limitantes também fazem com que nós, os jovens, ficamos presos em uma caixa e não acreditamos, por exemplo, em um Albano, em um Nelson Lopes, quando olhamos para ele, esse também foi meu vizinho, agora está a começar. Mas quando o Nelson for, por exemplo, a uma televisão mais conhecida, o Albano, começam a acreditar e tudo tem que ver mesmo com as nossas crenças limitantes. Acho que é isso, não sei se vocês são da mesma opinião. Eu concordo por um motivo muito simples. Se nós estamos a falar de mentalidade, não tem como falarmos de mentalidade sem falar de crenças, sem falar de emoções, sem falar de sentimentos, sem falar de pensamento. Okay. Porque tudo isso é que nos ajuda a construir essa configuração mental que se chama mentalidade. Porque mentalidade é uma configuração, ok? É uma configuração e essa configuração depende de vários fatores. Depende das crenças que você tem, como disse, da forma como você lida com as emoções, porque o empreendedor, no decorrer da sua jornada, vai se deparar com várias situações e uma das coisas que
que ele precisa fazer nesses momentos difíceis é a tomada de decisão. Ok? E para você decidir melhor, você precisa ter as emoções equilibradas, né? Ok. Porque a qualidade das nossas emoções, ou seja, a qualidade das nossas decisões depende da qualidade das nossas emoções. Se nós controlarmos melhor as nossas emoções, nós vamos decidir melhor. Ok. Então, se você tem inteligência emocional, você consegue lidar melhor com esses desafios que sempre virão. Então, é toda uma estrutura, né? Pensamento. Como é que você pensa? Quais são as suas crenças sobre empreender? Ok? Provavelmente é aquela crença que você trouxe da mãe, da bancada, e muitas vezes também tem algumas coisas que podem ser aproveitadas, outras não. Porque nós vimos as nossas mães a empreenderem, mas elas não foram muito distantes por conta dos recursos que elas, ou seja, do conhecimento limitado que elas tinham sobre o assunto. Porque a venda era só para suster as dificuldades de casa. Exatamente, Sim. exatamente. A visão era muito reduzida em relação ao futuro. Então, nós vivenciamos isso. Então, às vezes queremos criar uma estrutura que se assemelha àquela estrutura que nós nos acostumamos a ver durante muitos anos, por exemplo. Então, ali é que você precisa de estar em eventos, ler, buscar conhecimento, para que você configure ou reconfigure a sua mente para conseguir avançar e ter sucesso naquilo que você for fazer. Albano, quais são as características de alguém que tem uma mente empreendedora? Já se deparou com alguém que viu, não, esse jovem não é daqui? Bom, existe um conjunto de habilidades que nos faz denotar alguém que tem uma mentalidade empreendedora. Por exemplo, as pessoas que têm capacidade de persuasão, porque o empreendedorismo exige persuasão, porque você vai vender alguma ideia. Eu se estiver a vender o meu livro, por exemplo, eu tenho que te convencer que aquele livro de facto vai te agregar algum valor. Criatividade, espírito de liderança e iniciativa. Temos que ter a capacidade de começar as coisas independentemente do que as pessoas estão a falar. Se a gente acredita nos nossos objetivos, nos nossos sonhos, nós temos que dar a iniciativa, temos que começar. Porque se você não acredita no teu sonho, quem vai acreditar? Autoestima, autoconfiança também. Temos que nos confiar. Eu vejo pessoas que têm, naquilo que estão aqui a debruçar os dois, eu vejo pessoas que não têm, por exemplo, uma boa comunicação, mas têm uma mente louca. Ele não consegue falar, mas consegue exprimir por ações aquilo que são os sonhos dele. Você olha para ele e diz, esse indivíduo não tem uma boa retórica, uma boa apresentação, mas para mim é o melhor DJ do mundo, por exemplo. Como é que ele deve se impor? Olha, sobre essa questão, porque nós acreditamos também que a comunicação é uma habilidade que todo empreendedor deve ter para alcançar grandes patamares, mas o Nelson falou de experiência. Muita gente aprende por experiência. Por exemplo, há negócios de família. Há, por exemplo, famílias que são fazendeiras. O filho, desde muito pequeno, muitas das vezes já nem vai mais para a escola, mas aprende a fazer a cultura, a cultivar, a lidar com o campo. Existem outras famílias como camionistas. Quer dizer, ela aprendeu por experiência, mas ainda assim a comunicação deve ter em conta. Por quê? Porque o melhor nem sempre é aquele que mais sabe fazer. O melhor às vezes é aquele que sabe explicar aquilo que está a fazer. O Lei Ribeiro, muitas das vezes, ele diz que tipo, o melhor advogado não é aquele que mais sabe das leis, é aquele que mais sabe transmitir as leis. Então, estava aqui a Aurora a dizer que às vezes, num processo de seleção, de recrutamento, nem sempre o que tem mais habilidade técnica é aquele que vai passar, mas aquele que mais sabe vender aquilo que ele tem tecnicamente é que vai ser absorvido. Então, a comunicação é essencial. Não sei se essa pergunta tem sido só minha. Eu vejo, e já por acaso prestei muita atenção nestes requisitos, alunos muito inteligentes, só tiram 20, mas na prática eles não conseguem ser mais do que o 20 que tiraram. Mas aquele que não tinha 20, tirava 10, por exemplo, é um grande empresário hoje. Eu vejo pessoas assim, é como também num concurso de música, aquele que ganha um concurso não é o que dá show depois de ganhar. Porque como é que se explica isso? A vida real
demanda ou exige muito mais do que aquilo que nós aprendemos na escola. Há pessoas que são excelentes em reproduzir aquilo que estão a ser ensinados, mas quando vão na vida prática, requer muito mais habilidades e capacidades que ele não reúne, que ele não aprendeu na escola. E tem muita lógica no que está a falar. Por quê? Como aquele que não se deu bem na escola vai ter dificuldade de encontrar um bom emprego, ele então vai começar um empreendedorismo de sobrevivência. Ele sabe, eu tenho que fazer alguma coisa para me sobreviver. Aí começa já a ação da mente empreendedora. E não tem coisa que mais transforma uma pessoa se não for o empreendedorismo. Nós temos dito que no processo de alcançar um objetivo, o mais importante não é o objetivo, é a pessoa que você se tornou para manifestar aquele objetivo. Okay. Então, a mamã zungueira, por exemplo, quando ela decide que daqui a um ano vou parar de zungar, vou abrir a minha cantina em casa, ela vai ter que ser mais organizada, vai ter que poupar mais, vai falar com mais pessoas, vai em sítios como a GT, falar com empresários que ela nunca foi antes para conseguir manifestar o seu projeto. Okay. E acredita, depois dela abrir aquela cantina, ela já nunca é mais a mesma pessoa. Eu, depois de fazer o livro, me transformei. Virei escritor. E quem lê também se transforma? De facto, mas eu primeiro me transformei. Isso é muito bom. Olhando mesmo para os desafios de mente empreendedoras, o que é que falta nos jovens? Olhas para o jovem, tem capacidade, mas vamos voltar para a crença limitante, o meio onde ele está. Influencia muito na questão da mente empreendedora? Olha, o Nelson, na arte da superação, ele falou de uma coisa muito interessante. Por que que o elefante é batido pelo leão? Porque o elefante viu, quando era pequeno, viu o pai dele a ser demolido ou destruído, atacado pelo leão. Então ele se conformou, a sua mente ficou atrofiada. E tem dito também como é que no círculo domam os elefantes. Quando ele é pequeno, ele amarram com uma corda e ele não consegue romper aquela corda, mas quando ele cresce, ele fica conformado, fica conotado que aquela corda não vai lhe permitir avançar, mas ele pode avançar. Então existe muita gente que está na zona de conforto, está parado, mas essas pessoas precisam saber que não existe para equilíbrio, ninguém está equilibrado. Há uma lei, chama-se lei da polaridade, ou você está a crescer ou você está a decrescer. Duas, uma. Se você não tiver a crescer, você está a decrescer. Porque o mundo é dinâmico. Então esta é uma pergunta que todos nós temos que estar a fazer quase todos os dias. Estamos a crescer ou estamos a decrescer. E não existimos para nós. Ok. Tem-se dito que as árvores dão fruto não é para elas, que o sol não brilha para elas. Então nós não viemos aqui na Terra para nós. Nós temos dons não é para nós. E tarde ou cedo nós vamos ser cobrados, ou pela vida, ou não sei. Quais são os desafios que nós hoje temos relativamente à questão da mente empreendedora? Num dos podcasts, um dos convidados falou que existem pessoas a trabalharem, a ganharem muito, mas frustrados. Sim. Existem também pessoas que abandonaram esses empregos de renome para ir atrás dos seus sonhos. Considera esse indivíduo como uma mente empreendedora? Acha que não está a ser muito exagerado relativamente a isto? Abandonar o emprego bom para ir atrás. Aí é uma questão muito, muito delicada. Depende como é que está organizado, os seus objetivos, aquilo que ele quer fazer. Porque as pessoas estão a abandonar o emprego, mas não sabem o que é que vão fazer depois. Mas há aqueles indivíduos que entram no emprego para ganhar certas condições, entram no emprego com um propósito mesmo já bem definido a curto prazo. Porque muitas das vezes tem-se dito que o emprego é uma solução de curto prazo para um problema de longo prazo. Eu não sonho, por exemplo, ser empregado a longo prazo, mas eu sei que agora eu preciso do emprego para organizar certas situações da minha vida. Então eu vou para esse emprego e eu tenho objetivos a ser concluídos. Quando eu concluir os meus objetivos, eu tenho que partir para frente, porque se eu não partir para frente, estou a ser cobarde, não estou a ser coerente com aquilo que eu tenho pregado, com aquilo que eu tenho falado. Porque eu tenho dito que a vida é sobre propósito. Nós não nos fizeram... Por exemplo, há pessoas... Imagina que eu quero ser pastor. Mas eu, numa primeira fase, vou precisar de certas condições. Se tiver um emprego que me permite criar essas condições e ainda assim eu consigo ser pastor, eu vou para esse emprego. Mas tem que chegar a uma fase que eu tenho que ter uma disrupção, né? Ou seja, tenho que me desvincular com todas as consequências possíveis. E no curto prazo ninguém vai te entender, porque ninguém entende a visão de alguém no curto prazo, só a longo prazo. Por isso é que tem-se dito que
no começo, muita gente vai te chamar de louco. Ok. Mas depois, se você persistir, as pessoas vão dizer, olha, ele parece que vai conseguir. E as pessoas vão começar a te criticar. Uns depois vão te invejar. Mas se você persistir, vão te chamar de gênio. O Bill Gates, quando deixou a faculdade, imagina o pai dele que está a pagar a faculdade, o que é que disse a ele? Uma criança que está a fazer o primeiro ano, não quero empreender. É louco, não tá bom, esse gajo tem algum problema na sua cabeça que precisa ser resolvido. Mas hoje o Bill Gates é chamado de gênio, né? Porque com os 30 e 33 anos era já um dos jovens mais ricos do mundo. Só que nós aqui, os jovens, vamos à primeira tentativa e se tiver um não ou crítica, já desistimos. Rejeição, não é propósito. Porque é assim, não é que não seja a propósito, porque acho que são fases da vida. Por quê? Porque nós fez um estudo em que foi colocado um aparelho de ressonância magnética na cabeça das pessoas e para analisar quais são as partes do cérebro que são ativadas quando uma pessoa é rejeitada. E descobriram que a parte do cérebro que é ativada quando as pessoas são rejeitadas é a mesma parte do cérebro que ativa quando alguém te fere fisicamente. Ou seja, essa dor da rejeição para o cérebro é igual. Se alguém te ferir fisicamente é igual como te rejeitar. O cérebro interpreta da mesma forma. Então não é tão fácil assim quando nós tentamos e somos rejeitados e às vezes tendemos a desistir. Por quê? Porque o que dói nós tendemos a evitar. É ali onde está, na verdade, o que o empreendedor é ali onde o empreendedor deve começar. Porque repare, se nós fomos rejeitados não significa que é o fim. Mas para uns se torna um fim porque não estão preparados para lidar com aquela situação. Então aí temos que nos preparar para lidar com a situação, porque a rejeição é uma dor real, não é uma dor só porque me falaram, me disseram, fecharam as portas, é uma dor real. Você sente na pele. É verdade. E hoje a ciência já diz que é igual. As partes do cérebro que ativam quando você é rejeitado é a mesma parte do cérebro que é ativada quando você é ferida. É quando você se panca em algum lugar qualquer. O cérebro interpreta como a mesma coisa. Isso é uma dor social. A rejeição é uma dor social. Como abandono, como críticas, tudo isso. Então, para lidar com isso, as pessoas precisam estar bem estruturadas. Psicologicamente, sobretudo. Exatamente. Por quê? Porque se nós não aprendemos a lidar com isso, a primeira porta que se fecha, nós tendemos a quê? A desistir. E, na verdade, olhando para o ambiente econômico angolano, nós temos visto empresas a nascerem na mesma proporção... A morrerem também. Morrem, exatamente. Né? Por quê? Porque não é fácil. E as pessoas, para empreenderem, não basta só ter uma ideia. Não basta só olhar para uma oportunidade. Ele precisa ter uma configuração mental que vai de encontro com aquilo que ele vai fazer. Porque, na verdade, as barreiras vão surgir durante esse processo. A questão é, você está preparado para os nãos que a vida vai dar? As críticas, assim. Porque elas vão, não vai dar certo, isso não... Então, essas coisas todas que vão acontecendo nesse processo, nós temos que aprender a lidar, a resolver esses problemas. E muitos desses problemas são internos. Por quê? Porque nós não vemos o mundo da forma como o mundo é. Nós vemos o mundo da forma como nós somos. A nossa lente, que é mental, é que permite dar uma interpretação naquilo que nós vimos com os olhos. Ok? Então, eu vejo uma coisa, mas o significado que eu dou nisso depende daquilo que eu já tenho como configuração mental. Então, se eu sei que eu estou a empreender e efetivamente nesse processo eu posso encontrar barreiras, o que é que eu vou fazer? Algo muito simples. Eu sei que vou encontrar, então vou me prevenir. Eu já sei que vou encontrar, então vou criar estrutura. É claro que vai doer, dói na mesma, mas repara, alguém que sabe cair, né? Você tem que aprender a cair, fica muito mais protegido do que aquele que não sabe.
Porque ambos vão cair. Não estamos a falar que não é sobre não cair, não. Mas, Nelson, isso é idêntico a olharmos, por exemplo, para os famosos, e quando nós vemos famosos, sobretudo norte-americanos, Sim. pensamos que eles, como nascem num país do primeiro mundo, com muitas país de oportunidades, yeah. nunca sequer pensamos que uma Beyoncé foi negada mais de, quantas vezes? Acho que 90 ou Sim. 60, que ela diz. A Oprah Sim, foi rejeitada. Sim. E por que nós olhamos só para o resultado final? Quem vem para aqui para o estúdio, por exemplo, não sabe que por detrás desse estúdio há uma mente muito louca que só estão a acreditar agora que vai um programa. Mas espera, esse estúdio é aonde? Quem fez isso? Exatamente. Mas na mente desse jovem também já veio um desejo de desistir. Sim. E ali, na verdade, onde nós, em programação neurolinguística, fala-se sobre modelagem, né? As pessoas precisam de modelar, ver as pessoas que já tiveram sucesso, olhar para o progresso, para a história dessa pessoa e usar isso como forma de você também vencer os desafios da vida. Okay. Por quê? Porque nós não precisamos sempre viver as coisas na primeira pessoa. Nós temos que ter a capacidade de aprender com os erros dos outros, com as experiências dos outros. Porque é possível também. Nós somos seres de experiências, nós vivemos, nós podemos aprender com as nossas próprias experiências e com as experiências dos outros. Porque é possível, né? Para uma mente empreendedora, o não faz parte do processo? Lógico. Tanto para empreender, tanto quanto para vender. Diz-se que para você vender 2, você recebe uns 20 nãos. E todo o processo de crescimento, e alguém uma vez disse que não há sucesso sem humilhação. Mas é difícil. E é preciso perceber mesmo isso, que você vai levar muitos não, muitas portas vão se fechar. Não tem escapatória. Ou você entende que isso faz parte do processo e você se blinda, e o Nelson, quando diz que é preciso a gente se preparar para as coisas negativas, importa também aqui dizer que é preciso fazer mesmo análise SWOT. Análise SWOT é a gente fazer o estudo das nossas oportunidades, das nossas ameaças. Por quê? Porque as oportunidades, os pontos fortes e os pontos fracos, na verdade é isso. Os pontos fortes podem criar oportunidades, os pontos fracos são as nossas ameaças, mas nós podemos reforçar as nossas ameaças. Eu sei que se eu tenho problema de comunicação, é uma ameaça naquilo que eu quero ser, se eu quiser ser um influente. Porque vou falar com muitas pessoas. Eu sei que isso é uma ameaça, então tenho que ver uma forma de suplantar aquela ameaça. Vou fazer curso, vou ler sobre comunicação, vou, se calhar, se pôr num grupo da igreja, porque aí vão me obrigar a falar, vou fazer palestra grátis, vou começar a falar mais. Então, é no sentido de reforçar as nossas ameaças. E todo mundo tem pontos fracos. E é preciso ver o que é que eu vou fazer para reforçar ou para munir-me das ameaças que podem acontecer no meu processo de empreendimento. Ok. Bem, chegou o momento para o tempo em que nós pedimos aos nossos empreendedores, empresários que têm em mente empreendedora, fazerem a promoção aqui no nosso canal, que é o Conexão e Negócios. O caro empreendedor pode promover o seu negócio, visitar as nossas páginas, entrar em contato conosco, subscrever o nosso canal, ativar o sininho, deixar o seu like, partilhar com mais alguém e ajudar a nossa página a crescer. Nós estamos quinzenalmente nos 99.1 em FM, Rádio Mais, e também nas nossas redes sociais, estamos no Facebook, YouTube e Instagram. Voltando para o nosso tema, Albano, o que é que eu devo fazer para ter uma mente empreendedora? O que é que devo fazer para ter uma mente empreendedora? Primeiro é entender que é preciso sair da zona de conforto. Quem faz constantemente as mesmas coisas terá sempre os mesmos resultados. Eu já disse o Einstein, teste de insanidade é fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Nós precisamos perceber que primeiro também temos que ter autorresponsabilidade. Saber que nós é que vamos mudar a nossa vida, é que vamos mudar a vida da nossa família, da nossa casa. Nós somos ente participativo ativo do nosso país. Por exemplo, Angola vai mudar quando existir mais gente com mentalidade empreendedora, gente que sonha, gente que quer ver coisas diferentes, quer avançar, quer contribuir de forma positiva para a sociedade. E se for assim, nós vamos começar a ver que até os dirigentes, até que os decisores políticos vão começar a se refazer
para satisfazer os desejos dos jovens. O que é que acontece? Porque é que no Brasil nós estamos a ver muitos jovens se tornarem ricos? Nos Estados Unidos também, e aqui em Angola é difícil. É por conta da mentalidade coletiva. O jovem do Brasil, o jovem nos Estados Unidos da América, o seu primeiro objetivo é fazer o primeiro milhão. Nós aqui, o nosso primeiro objetivo é ter o melhor emprego, é estar no Estado. E estamos a atrasar. Sim, estamos a atrasar. Porque o mundo, a sociedade vai mudar quando a gente começar a realizar nossos projetos, nossas ideias. E é possível. É possível. Por exemplo, nós temos que ter objetivos. As pessoas não nasceram para viver e acordar sem saber o que fazer. Tem que ter objetivo para as finanças, para a saúde, para a vida, relacionamento. Tem que ter objetivo. E os objetivos não vão se realizar porque mudou de presidente ou porque agora o político disse que não. Não, isso pode contribuir, mas não é determinante. O determinante é você definir os objetivos e criar estratégia de viabilizar. Se não for aqui em Angola, vai viabilizar num sítio que dá. Por isso é que nós estamos a ver jovens, e ontem acompanhei a pergunta de um jovem que disse como é que devemos lidar com a pressão social relativamente ao casamento, e a resposta de um dos preleitores é: se queres casar antes de empreender, não empreenda depois de casar. Ou seja, primeiro seja a mudança, escolha alguém para o processo da mudança. Sim. É isto? É importante. Sim. É importante. É importante que as pessoas que vão estar ao nosso lado estejam conscientes daquilo que nós já somos. Agora, o jovem que já casou, depois de casar, a mente começa a mulher não quer um empreendedor que volta à noite sujo, com os fios na cabeça, porque queria empreender na área técnica. E se reparar, uma boa parte dos homens bem-sucedidos já foram divorciados. Porque primeiro casaram e depois é que começaram a ficar malucos, não é? Exatamente. E um dos preleitores disse: a minha mulher é outra maluca como eu. Então é isso, eu acredito que se isso faz parte também da mente empreendedora. Sim, a escolha. Sim, a escolha da pessoa que vai contigo, porque assim, nós somos seres de conexão. Nós somos seres de conexão. O homem vai querer ter sempre alguém ao lado, a mulher também. Apesar de coisas, as crenças têm estado a mostrar diferente, porque nós construímos, o nosso cérebro tem a capacidade de contrariar até aquilo que é o normal. Ok. Eu posso, se eu quiser pensar que eu posso viver assim sem mulher a vida toda, eu vou morrer assim porque eu coloquei na minha mente. É possível, porque o nosso cérebro pode ser programado para isso. Isso é como o apóstolo Paulo. Eu posso programar tudo o que eu quiser, porque o cérebro obedece à minha programação, porque apesar de ter o livre, porque eu tenho esse livre-arbítrio, né? De decidir o que é que eu quero ser. Ok. Então é importante que as pessoas que vão estar conosco nesse processo, nessa jornada, estejam aliadas ao nosso objetivo, ao nosso propósito. E depois, falando ainda de o que fazer para ser, uma característica que eu acredito que seja muito importante para um empreendedor é resiliência. E o problema da resiliência não está no facto de nós não conseguimos suportar suas coisas e aquela conversa toda que surge sobre resiliência. Não, é muito mais profundo do que isso. Por quê? Porque existem pessoas que, quando eram crianças, eram ajudadas, né? Sempre que tivesse um problema, alguém ajudava. Tá a cair, o pai corria já lá: filho, se aleijou? Tá não sei o que, porque filho faz... Percebe? O que é isso? E eu falo isso na fase, na idade mais adolescência, ou na fase que nós somos crianças. Por quê? Por causa de um processo também que acontece muito, que nós nessa fase temos mais propensão em aprender. Quando isso falha nesse período dos 5 aos 12 ou 15 anos, nós começamos a ter dificuldades quando adultos. Tudo o que eu precisar, vou ter que pedir ao meu pai, porque eu sei que meu pai sempre me ajudou, sempre me ajuda. Quando passar por dificuldades, eu não vou conseguir, eu vou chorar no meu pai ou na minha mãe, porque ele vai estar lá. Quando eu me torno empreendedor e encontro dificuldade, eu vou pedir ajuda ao meu pai para ver se o pai... Só que depois que o pai, por exemplo, perde a capacidade de poder ajudar, onde é que essa pessoa vai estar? Mas, Nelson, existem também situações que, relativamente a esta questão de pai, sempre esteve, a mãe... Da resiliência. Existem pais que não ajudam com o bem material, mas sim, eles empurram. Eu dizia sempre algo. Meu pai nos habituou a lutar
lutar, a ir atrás, trabalhar cedo, mas há uma coisa que ele não nos ensinou, é viver sem ele, porque a pessoa fica dependente também da palavra dele, do filho, tá fixe, força, vai. Então não precisa, eu sei que não preciso do dinheiro dele, mas vou precisar desse conselho. Exatamente. E depois, quando te tornas adulto, distante desse pai, eras um bom trabalhador, tu começas a regredir. Exatamente. E isso é importante, nós falamos sobre o início das coisas. Eu, na verdade, trouxe aqui esse assunto para podermos ir no início das coisas, porque é uma dificuldade que muitos empreendedores hoje encontram, a capacidade de lidar com as adversidades. Então, se você tem essa dificuldade, provavelmente tem a ver com aquilo que você foi no passado ou com a educação que você teve no passado. Porque é importante que nós aprendamos a cair. Às vezes é importante nós, como pais, né? O filho está a chorar, vê só se aleijou, fica tipo, também não estás a ver, caiu, repara se caiu, como é que caiu, lhe deixa levantar sozinho. Tudo isso é extremamente importante, porque ele cresce e ele aprende a vencer as adversidades. Por quê? Por causa de um fator muito simples. Quando eu vou ao ginásio, por exemplo, eu estou a treinar, imagina que eu estou a levantar um certo peso. Só que depois de algum tempo, eu já não levanto a mesma quantidade. Eu tendo a aumentar. E depois tem um outro fator. Disciplina. Se eu defino ir ao ginásio 3 vezes por semana, eu faço isso durante um ano. Eu treinei disciplina. Primeiro, eu treinei capacidade, consigo ter capacidade de levantar mais pesos. Depois, treinei disciplina, que é ser constante naquilo que eu defini fazer. Só que isso é no ginásio. Mas aí está o segredo. Você, apesar de estar no ginásio, o teu cérebro está a aprender. É que tu vais poder aplicar isso em qualquer área da tua vida. Então repare, se tu lá atrás não aprendeste isso, ainda que não seja o mesmo problema que você está a viver, como tu não aprendeste, o cérebro não tem nenhum registro sobre suportar, sobre vencer adversidades. O que vai acontecer é que quando chegar uma limitação, você vai cair. Por quê? Porque tu não aprendeste, não há registro no teu cérebro sobre lidar e superar adversidades. É isso que o cérebro faz, é essa associação, porque ele precisa de registros. E nós não temos registros. Então, se você é um empreendedor, se você deseja efetivamente vencer, você precisa aprender a ser resiliente. E isso começa por onde? Começa com a mudança de perspectiva sobre a tua visão de mundo. A nossa visão de mundo, as crenças que nós temos sobre aquilo que nós estamos a fazer são determinantes para nós nos tornarmos melhores ou não. Tudo isso acontece desde o início. O indivíduo sai do ensino secundário, ou seja, vai para o médio, ele já começa a ver o curso que mais dá dinheiro. E depois de fazer esse curso, no ato de procura de emprego, ele começa a se frustrar porque não está a encontrar um emprego que dá dinheiro. Exatamente. E depois, mesmo que encontre um emprego que dá dinheiro, ele não está a ser valorizado neste emprego que dá dinheiro. Como sair desta luta toda? Porque são muitas quedas. Sim, são. Na verdade, vamos voltar àquilo que nós já estávamos a falar desde o início, a nossa configuração mental. Nós precisamos entender o seguinte: se você já está nessa luta, não tem escapatória, tens que reestruturar a tua configuração mental. Se você ainda não está e deseja fazer isso, a pensar que é nesse emprego que você vai conseguir organizar a tua vida, se calhar não podes colocar muita expectativa nas coisas, né? Porque há uma relação inversa entre o nível de expectativa e a frustração. Quanto mais você tiver expectativa em alguma coisa, se aquilo não acontecer, o nível de frustração vai aumentar. Então, e mesmo nos relacionamentos também acontece. Muita expectativa, se aquilo não der certo, frustração. Então, nós precisamos entender e ser muito mais realistas, que a felicidade não depende daquilo que você vai conquistar, mas do que você já é. Então, trabalhe nas tuas características individuais, na tua personalidade. O Albano falou de uma análise SWOT, fazer essa análise interna do que é que você precisa melhorar, para quando você estiver exposto a esses ambientes, você conseguir dar resposta àquelas situações. Por quê? Porque essa visão de que o emprego é que vai te ajudar, é como casar e esperar ser feliz no casamento. É como casar e achar que depois de ter filho vai ser feliz. É como casar e pensar que todos os dias vais ter
sexo, por exemplo, né? As pessoas pensam que vão ter já todos os dias. Não é assim, na verdade, não é isso. Não é assim que acontece. Então nós precisamos entender que enquanto nós não formos realistas, olhar com os olhos de ver, nós vamos sempre nos frustrar. Não eleva a tua expectativa em relação a coisas. Prepara-se primeiro. Prepara-se internamente, configura a tua mente e só assim você vai conseguir responder, porque os desafios virão, mas a forma como você vai responder esses desafios vão ser determinantes se tu estiveres efetivamente preparado. Olha, essa pergunta que faz é muito interessante. Nós precisamos perceber uma coisa: se a gente quer algo, quer dizer que nós vamos sair do ponto A para um ponto B, que é um ponto melhor do que o A. E isso exige conhecimento. É simples, é óbvio, mas pouca gente consegue perceber isso. Por quê? Eu quero um emprego, mas não estou a conseguir. Mas não estou a conseguir por quê? Porque você não sabe como encontrar um emprego. E se a gente pensar, existiu pessoas no passado que já passaram os problemas que nós estamos a passar agora. E essas pessoas muitas delas resolveram seus problemas e deixaram em livros, fazem mentoria, fazem cursos. E as pessoas às vezes não querem sair da zona de conforto, acreditam muito em milagre, pensam que a vida vai mudar porque vai acontecer uma magia tal, as mudou. Não, tem que sair da zona de conforto. Começa a ler os livros que falam de como crescer no teu emprego. Se você quer ganhar mais salário, mais condições, começa a fazer mentoria de como é que você vai fazer para alcançar isso. Uma coisa que se fala muito em desenvolvimento pessoal é um mentor. As pessoas de alto patamar, de alto nível, que atingem alta performance, por exemplo, nos Estados Unidos da América, quase todos os profissionais de alto nível têm mentores. Jogador de basquete, cantores, presidentes. O Tony Robbins, um dos maiores coaches, já foi coach do Bill Clinton, da princesa Diana, é coach do Pitbull, é coach da Serena Williams. Mas essa história do coaching já em outros países já se vive há muitos anos. Nós aqui estamos a vivenciar isso agora e também não com muita clareza, porque sentimos que quem é esse também que vai fazer mentoria? Eu acho que eu não preciso nada dele, porque ele não é um exemplo para mim. Isso é engraçado. Sim. Porque as pessoas pensam, Albano, e Yolanda, que só precisa me ensinar aquela pessoa que já, por exemplo, conseguiu conquistar mais dinheiro do que eu. As pessoas não acreditam na capacidade de mudança do outro ser. E essa crença que precisa ser destruída. E para quem está nos ouvir e para vocês que estão aqui também, nós temos a oportunidade hoje de mudar essa crença. Que você não precisa só aprender com as pessoas que, por exemplo, são melhores do que tu. Ele provavelmente é melhor do que tu naquela área que ele está a falar, então você precisa ter humildade suficiente para ouvir e aprender. Porque chega um momento na vida, Yolanda, eu por acaso estou nesse nível. Estamos a finalizar. Exatamente. Eu não olho mais, para ouvir alguém, eu não vejo quais são os resultados dele. Eu não. Se aquele assunto provavelmente tem algum valor, eu ouço atentamente e aplico na minha vida. Quer ele tenha resultado ou não, eu quero ver se aquilo que eu estou a fazer, que ele falou, é aplicável na minha vida. Por exemplo, o teu professor de biologia não era biólogo. O teu professor de matemática não era matemático. O teu professor de história não era historiador, mas te ensinou. Por acaso nunca fiz essa análise. Por isso é que eu disse, temos a oportunidade de mudar a nossa crença em relação a aprender. Eu vou aprender com ele, porque o que ele tem? O que ele conseguiu? Eu vi lá crescer aí também. Mas se bairro. Sim, viu a crescer no bairro, por exemplo. O que ele tem? Porque essa é a tendência normal das pessoas. Olhar para o resultado, mas repare, tu tens um problema naquela área, ok. Por que não pergunta quem pode ajudar naquela área? Você, por exemplo, tem pessoas que ganham 20 e 30 milhões e o coach, por exemplo, nem ganha metade do que ele ganha, mas ele tem um coach. Estás a ver? Então, essa mentalidade tem que ser desconstruída. Se ele tem conhecimento, se é alguém que estuda e pode te aconselhar, você precisa ouvir, ter humildade para ouvir, porque tu não sabes aquilo. Exatamente. Porque o teu professor de biologia não era biólogo. Essa ficou comigo. Albano, de forma já a arrematar o nosso programa, queria deixar aqui uma mensagem para os jovens, como ter uma mente empreendedora, assim de forma muito rápida. Primeiro, valorizar o conhecimento, porque o que vai mudar a nossa perspectiva, que vai trazer nossos resultados de forma mais acelerada, é aquilo que nós aprendemos. Diz-se que nós somos aquilo que aprendemos.
aquele que está parado, que não estuda, que não busca experiências novas, não conhece novas pessoas, não vai em novos lugares, vai ficar na mesmice. E uma coisa importante, o empreendedorismo transforma. Se você quer transformar a tua vida, você precisa definir objetivos, criar novas ideias e começar a agir em torno daquelas ideias, que você jamais será a mesma pessoa. Ok. E desta forma, pomos ponto final ao nosso programa Conexão e Negócios, um programa emitido quinzenalmente nos 99.1 FM, nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. O estimado ouvinte ou os nossos amigos que nos acompanham nas redes sociais podem ativar o sininho e ir para lá, subscrever na nossa página, deixar uma mensagem. E se porventura achares que existem temas bons a serem abordados aqui no nosso programa, pode deixar lá embaixo uma mensagem. Se quiseres ver a tua pergunta respondida, também pode deixar embaixo na nossa mensagem. Não te esqueça de partilhar com mais alguém e fazer a nossa página crescer. Despedem-se deste programa a Yolanda Mimoso, Joyce Gomes, Lajoné Pereira, Patrícia Capa e Hamilton Ball. Não se esqueçam, por favor, de serem completamente diferentes em todas as áreas das vossas vidas. Até lá, um beijinho de conexão.